Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, dentre as palavras santas do Evangelho, existem algumas que ressoam meio que obscuras. Na verdade, é como se fossem trovões, e elas sentiam como relâmpagos num horizonte nebuloso, escuro. Existem passagens que são mais complicadas e mais difíceis do que outras. E uma dessas saiu da palavra, saiu da boca do Verbo encarnado e foi pronunciada por nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, onde Jesus diz: onde estiver o corpo, aí estarão os abutres. Nosso Senhor fala isso num contexto onde Ele explica o fim do mundo, os sinais que precederão os fins dos tempos, mas aí Ele também fala isso em relação a Ele e em relação a nós. Ele é o corpo, nós somos os abutres. Existe aqui uma pergunta imediata diante dessa frase. É uma frase que remete sim ao fim dos tempos, mas é uma frase que nos conduz imediatamente também à Eucaristia, porque se Ele é o corpo, o seu corpo é encontrado na Sagrada Eucaristia, e nós devemos falar de Eucaristia nesse domingo, onde a liturgia tradicional ela é impregnada de orações, de leituras, de citações eucarísticas, porque outrora seria agora dentro da oitava de Corpus Christi, e embora nem no rito romano não exista mais a oitava de Corpus Christi, nós ainda temos os textos eucarísticos, e basta abrir o missal na missa de hoje e verão isso, no Evangelho da Grande Ceia, existem outras tantas citações remetendo à Eucaristia. E há uma frase esta: onde estiver o corpo, aí se reunirão os abutres, que vem à mente nesse domingo e que nos faz perguntar: onde está o corpo? Porque é lá que devem se reunir os abutres. Onde está o corpo? Pois bem, o corpo está no altar, o corpo está no tabernáculo, o corpo está na hóstia consagrada, o corpo está na Sagrada Eucaristia, que nós celebramos, adoramos tão solenemente na última quinta-feira. E devemos falar dessa Eucaristia, e devemos nos perguntar: por que existe missa? Por que celebramos a missa? Deus nos pediu a missa. Não é mandamento da lei natural, não é revelação, o mandamento é revelado por Jesus Cristo. Não há passagem no Evangelho que Jesus diga que todos os cristãos são obrigados a ir à missa aos domingos. E entretanto a Igreja nos pede, e mais do que isso, ela nos manda, sob pena de perder o paraíso, frequentar, assistir às missas aos domingos e dias santos. Por quê? Porque a missa existe, meus amigos, para nos dar o corpo e permitir a nós, abutres que somos, de nos reunirmos em torno do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque onde está o corpo, lá estarão os abutres. Se não tem corpo, não tem abutre. E mais do que isso, é para nos dar o corpo. Por isso a Igreja, ela nos obriga a santificar o domingo, assistindo à consagração do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no altar. E todo o resto que gira em torno da consagração, a Igreja tem interesse em formar a nossa fé católica na Eucaristia. Ela nos obriga a assistir à missa, para encontrarmos o corpo de Cristo e para formar a nossa fé católica. A fé católica é formada a partir da Santa Missa. A nossa religião é formada a partir da Santa Missa. A cultura vem do culto, da maneira como nós honramos a Deus, como nós celebramos o santo sacrifício da missa. Dessa maneira a sociedade vai viver.
Dessa maneira será fomentada a fé no povo santo de Deus. A igreja nos obriga a assistir à missa por quê? Para encontrarmos o corpo e para formarmos a nossa fé católica. Vocês sabem muito bem, aprenderam o catecismo? Na Eucaristia, Jesus está oculto sobre os véus sacramentais. É aquele mesmo Jesus que nasceu em Belém, que pregou na Judeia, que sofreu no Calvário, que ressuscitou glorioso e que um dia virá julgar os vivos e os mortos. Jesus está nessa Eucaristia consagrada na missa. E o que se sucede disso? Que os homens de fé, os verdadeiros católicos, eles correm para o altar como um pássaro corre ao ribeiro sedento. A alma faminta de Deus, que quer encontrar o corpo, levanta voo e com ânsia se reúne ao redor do corpo bendito de Jesus Cristo. Quantos urubus nós vemos por Belém, quantos abutres a comer carniça, e assim como eles desejam uma carne podre, talvez, nós desejamos sedentos a carne pura e imaculada, o sangue sem mancha do Cordeiro Divino Jesus Cristo. Porque onde estiver o corpo, aí se reunirão os abutres. Nós não somos abutres da morte, somos águias da eternidade. Nós não saciamos a nossa alma com o corpo, com uma carne corruptível, morta, mas a carne do Cordeiro vivo, imaculado, imolado, ressuscitado. Então nós nos reunimos ao redor do corpo e reunimos para encontrar o corpo e encontrar a fé católica. É ao redor deste corpo, ao redor desse altar, que se constrói tudo aquilo que é verdadeiramente católico. Nós nos reunimos para encontrar o corpo de Cristo e encontrarmos a fé católica. Vejam, meus amigos, a civilização católica nunca, nós não podemos inverter a ordem. A civilização católica nunca começou construindo grandes igrejas. 300 anos ela se escondeu nas catacumbas. Era simples, era escuro, era fétido. Depois vieram os templos e sem pressa a igreja construiu ao longo de 2000 anos a civilização católica. A missa não começou com os paramentos de ouro, a missa não começou com renda, ela não começou com cálices de ouro, não tinham castiçais majestosos, bancos confortáveis, ar-condicionado em igreja, não tinha incenso, não tinha turíbulo no início, mas tinha aquilo que importa, a fé católica. E por causa dessa fé católica, é que toda vez que foi possível, a igreja cresceu, ela aumentou a sua glória, a glória que ela dá a Deus, para formar a fé católica dos fiéis. Começamos pela fé na Eucaristia, pela fé no sacrifício da missa, pela fé no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje em dia, meus amigos, hoje em dia é muito fácil possuir aparato de católico e perder a fé católica. Ter todo o exterior de católico e fazer exatamente o inverso. Primeiro um templo majestoso, primeiro um coral bonito, primeiro uma renda no braço, primeiro um paramento de ouro e depois a fé católica. Não é assim, não foi assim, nunca foi assim que a igreja agiu. É muito fácil ter aparato de católico e carecer de fé católica. Quantas igrejas se erguem majestosas na arte gótica, mas o interior é vazio. E quantas são, na verdade, protestantes? Aquelas lindas igrejas inglesas, majestosas, que remontam à época católica, permanecem hoje esplendorosas e protestantes, entretanto. Quantas batidas se vestem sacerdotes que não possuem mais a fé católica? Quanta alma aparentemente católica despida dessa fé? Quantas liturgias com muito incenso,
um canto, mas ministros que já praticam aquilo que é contrário ao próprio sentido daquilo que realizam. Uma liturgia cheia de fumaça, cheia de canto, e a comunhão distribuída como se fosse qualquer alimento. Se não for para dar o melhor em Sagrada Eucaristia, vai ser sempre para a vaidade humana. Será sempre para a vaidade humana. Que tragédia, meus amigos. Que tragédia ter tudo aquilo que é exteriormente católico e ao mesmo tempo não tem nada da fé católica, ou muito pouco da fé católica, ou tem muita renúncia da fé católica. E talvez esse é o drama da nossa época. Nós nos enganamos se nós pensamos que a nossa crise é uma crise estética, é uma crise ornamental, é uma crise sonora. Ela é muito mais do que isso. É uma crise de fé. É uma crise de fé. Não é só uma crise estética, não é só uma crise ornamental. Falta a fé católica. Nós podemos multiplicar aos infinitos, e é o que nós vemos hoje, congressos litúrgicos, congressos eucarísticos, centenas de cursos de Santo Canto Sacro, debates sobre a arquitetura sagrada, discussão sobre liturgia, história da liturgia, e tudo isso pode ser multiplicado ao infinito, mas se não tiver fé, se não houver fé católica, tudo isso vai ser vazio, mais ou menos vazio, quando não teatro, encenação, aparência de fé, mas vazio como um túmulo caiado. Me honram com os lábios de Jesus, o exterior é perfeito, mas falta a fé católica. Os paramentos, a liturgia, aquilo que é exterior à nossa fé, os templos, tudo isso só tem sentido se são sinal, correspondência de uma autêntica fé católica. Não serve para nada dar tudo de melhor para o sacerdote, ele que se vista da melhor maneira possível, e dar a Jesus a pior maneira de ser distribuído na Eucaristia. Não adianta celebrar com cálice de ouro e deixar que cutículas se percam por impiedade. Não adianta. Ou anda com a fé católica, ou caminha com a fé católica, ou não faz sentido. Ou é vaidade humana, ou é autocelebração. A Eucaristia é exatamente o contrário. Ela é a fonte da nossa conduta. As coisas vêm depois da nossa fé, da Eucaristia. A tal ponto que mais valeria não ter um tempo majestoso, mas ter uma fé celebrada de maneira católica. Tudo na nossa religião, meus amigos, está submetido à fé em primeiro lugar. Mesmo e até e sobretudo o culto que nós devemos à Sagrada Eucaristia, tudo está submetido à fé. Até mesmo aquele argumento tão claro hoje em dia, aquele conceito tão claro hoje, tão pedido hoje, obediência. Até a obediência está submetida à fé. Porque pode até exigir obediência, mas se a obediência não é uma obediência à fé, ela não presta para nada. Ela destrói a igreja, ela prejudica a unidade do corpo de Cristo. Essa unidade que se constrói pura e somente na doutrina da fé. Ou a nossa obediência é uma obediência à fé, à doutrina de Jesus Cristo, ou ela é uma obediência duvidosa, ou ela é perigosa, ela não serve. E isso nos ensina São Paulo, onde ele diz, há várias reprises, São Paulo diz aos romanos, por exemplo, nós recebemos a graça e o apostolado para levar à obediência todas as nações. Todas as nações devem obedecer, mas São Paulo diz para levar à obediência da fé. A igreja, os ministros da igreja, não podem exigir obediência se essa obediência não é submetida à fé. Um católico não pode dar a sua obediência
se ela não é uma obediência submetida à fé. Também de São Paulo, a ordem do Deus eterno foi dada a conhecer por meio das Escrituras, para que todos obedeçam à fé. Essa é a verdadeira obediência católica, que obedece à fé. Se ela obedece à fé, ela cresce, ela se expande. Se ela não obedece à fé, ela é vazia, ela se destrói. Quanto trabalho hoje em dia, quanto esforço feito, pastoral disso, pastoral daquilo, trabalho para isso, trabalho para aquilo. Mas se o centro não é a nossa fé, se não conduz a integridade da fé, e se o culto celebrado não é em obediência à fé, nos seus mínimos detalhes, não vai surtir efeito, ou vai surtir muito pouco efeito. Nós interpretamos mal, muitas vezes, a virtude da obediência, e nós a transformamos numa espécie de instrumento de manipulação, para que se obedeça o que eu quero que se obedeça. Esquecendo que obediência, lembrem sempre disso, vocês precisarão lembrar disso. Obediência só é virtude quando ela é subordinada à fé católica, senão não é virtude. Se a obediência não for subordinada à fé, não é obediência. Obedecer aquilo que é contrário ou contradiz a doutrina não é virtude. É servilismo, é covardia espiritual. Obediência, antes de tudo, adesão firme, amorosa, racional, à fé revelada por Deus, transmitida pela igreja, ensinada pelo magistério dos séculos. Obedecer sim, mas crendo. Obedecer sim, mas obedecer na verdade. Obedecer sim, mas por amor a Cristo e a fé que Jesus Cristo nos deu. A fé católica não é absoluta, a obediência católica não é absoluta. Ela é relativa, ela é subordinada à fé. Ela é conforme a verdade revelada. E aqui nós tocamos uma das maiores feridas, e eu tenho certeza, a ferida mais delicada da nossa época. É que isso distingue muitas vezes o que está certo do que está errado. Onde ir, para onde ficar. Nós tocamos na chave, naquela que é a mais dolorosa da crise atual. Quando nós colocamos o dedo no âmago da ferida, que não é, o ponto central hoje não é uma crise estética, não basta parecer por fora conforme a fé católica, não basta se fantasiar de católico. E o que falta hoje, meus amigos, não falta é o latim, o que falta hoje não é o tríbulo, não é o incenso, não é a renda. O que falta hoje é fé. E quem toca na doutrina, quem toca nesse ponto, se prepare. Porque tocar na questão doutrinária, tocar na fé, mostrar que o problema hoje não é um problema de aparência, não é um problema de estética, mas é um problema de fé, é tocar no nervo exposto, é provocar a reação irada de todos aqueles que preferem salvaguardar o catolicismo, diríamos, de fachada, a uma fé íntegra. Não nos iludamos, meus caros. Hoje, quem deseja viver, crer, ensinar, defender a integralidade da fé católica, celebrar a missa, em que essa fé católica é integralmente preservada, esse terá que sofrer com acusação de todo tipo, por protestantes que odeiam a nossa profissão de fé clara, por liberais que nos chamarão de retrógrados e intolerantes, pelos católicos ditos conservadores, moderados,
que vão preferir manter sempre as aparências litúrgicas, mas não se permitem incomodar com problemas graves nessas aparências. É o padre que se veste perfeitamente para celebrar e não vê o problema da comunhão na mão, ou que não quer se incomodar com isso, mas ele tem 6, 7 castiçais no altar, ele tem um monte de vaso de flor, nem dá para ver ele com tanta fumaça. Mas e a comunhão na mão? E a posição do padre ao celebrar a missa? E o sentido de sacrifício? E a língua sagrada que foi abandonada? Isso para falar das questões mais superficiais, mas mais evidentes. Também esses católicos conservadores preferem sempre manter as aparências litúrgicas, mas não se deixam incomodar por aquilo que devora a igreja por dentro. Também eles dirão: é exagero, é falta de obediência, é separação. Meus amigos, nós não podemos nos enganar. O problema é um problema de doutrina. O problema é um problema de fé. E se nós quisermos verdadeiramente honrar o corpo de Cristo na Eucaristia, além dos tapetes, ou do contrário, se nós quisermos que os nossos tapetes tenham sentido e o nosso culto exterior tenha sentido, é preciso entender que não basta esse exterior, é preciso a fé católica toda inteira. Nós devemos pedir sempre a nosso Senhor: dai-nos, Senhor, a fé inteira, a fé católica, a fé que o Senhor nos revelou, que a Santa Igreja sempre guardou. E dai-nos, Senhor, a coragem para defendê-la contra todos, contra o mundo inteiro, se for preciso. É tão importante que Jesus deixou o homem nessa terra com uma missão específica: confia nos teus irmãos na fé. Foi o que Jesus pediu ao Pedro, é a missão do Papa. Não é construir igrejas necessariamente, não é ser um grande orador, não é ser. A missão, em primeiro lugar, é confirmar na fé, porque sem fé nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. E é daí que vem a queixa tão grande do nosso Senhor, nesse mesmo Evangelho dos Apóstolos: quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé sobre a terra. Porque sem fé não tem sentido o exterior da nossa religião. Ela é a mãe do exterior, é ela que produz a nossa religião. E assim, meus amigos, ao redor do corpo de Cristo, com a fé verdadeira, nós nunca seremos abutres ao redor da morte, mas águias de Deus, voando ao cume da fé. Seremos aqueles de quem o Senhor diz no Evangelho de hoje: onde estiver o corpo, aí se reunirão os abutres. Deus nos guarde na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho